Bom dia, irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Saudamos com muito carinho aos que nos acompanham pela Tarobá e aos que em torno deste altar se reúnem para celebrar a festa do batismo do Senhor. Com esta celebração, encerramos o tempo do Natal e contemplamos o início da missão pública de Jesus. Às margens do Jordão, o Pai manifesta seu amor. Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Jesus, o Filho querido, que se coloca entre os pecadores e assume a nossa condição para nos conduzir à vida nova no Espírito. Hoje, recordamos também o nosso próprio batismo, quando fomos mergulhados no amor de Deus e chamados a ser testemunhas do reino. Que esta Eucaristia renove em nós o dom do Espírito Santo e nos fortaleça para viver com fidelidade a missão recebida. Esta missa será presidida pelo Padre José Onero, pároco na Paróquia Sagrados Corações, em Londrina, Paraná. Em comunhão com todos que nos assistem, iniciemos a Santa Missa cantando. Eu te peço dessa água que tu tens, és água viva, meu Senhor. Tenho sede, tenho fome de amor, e acredito nessa fonte de onde vens. Vem de Deus, estás em Deus, também és Deus, e Deus contigo faz um só. Eu, porém, que vim da terra e volto ao pó, quero viver eternamente ao lado teu. És água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água dessa fonte de onde vens. És água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água dessa fonte de onde vens. Eu quero água dessa fonte de onde vens. Eu quero água dessa fonte de onde vens. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nesta manhã de domingo, quem está nos acompanhando pela TV Tarobá, em Londrina, região, ou também pela internet, que se estende aí pelo planeta inteiro. Nessa manhã, rezarmos juntos. A liturgia nos convida a refletir sobre o batismo do nosso Senhor Jesus, a sua missão, Jesus inserido no batismo, inserido com a comunidade, junto com o seu povo, no meio dos pobres, no meio dos pecadores. E assim nós iniciamos o ano litúrgico. Então seja bem-vindo com o Padre José Onero, com a equipe das Sagrados Corações. Podemos nessa manhã de domingo louvar e bendizer o nosso Deus. O Deus da esperança que nos conceda toda alegria na nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E para podermos participarmos bem deste momento, enquanto vamos fazer um cântico penitencial, olhe para o seu interior, para dentro de você, como tem vivido esses dias o seu batismo, a sua vida de cristão. Reconhecendo a sua fragilidade, confiando na misericórdia do Pai, peçamos perdão.
Senhor, tantos erros cometi. Perdão, Senhor, tantas vezes me omiti. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, meu pecado vem lavar com teu amor. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, e liberta minha alma para o amor. Que Deus eterno e todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Pelo dom da vida, pelo dia de hoje, louvemos e bendizemos ao nosso Deus, cantando. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossas súplicas. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que tendo sido Cristo batizado no Jordão e descendo sobre ele o Espírito Santo, declarasse solenemente vosso dileto Filho, concedei aos vossos filhos adotivos, nascido pela água e pelo Espírito Santo, perseverar constantemente em vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém.
Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor. Eis o meu servo, eu o recebo. Eis o meu eleito, nele se compaz minha alma. Pus meu espírito sobre ele. Ele me promoverá o julgamento das nações. Ele não clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá, nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como centro de aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Filhos de Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhe a glória e o poder. Dai-lhe glória devida ao seu nome. Adorai com o santo ornamento. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Eis a voz do Senhor sobre as águas, sua voz sobre as águas imensas. Eis a voz do Senhor com poder. Eis a voz do Senhor majestosa. Que o Senhor abençoe a paz o seu povo. Sua voz no trovão reboando. No seu templo os fiéis brandam glória. É o Senhor que domina os dilúvios. O Senhor reinará para sempre. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Que o Senhor abençoe a paz o seu povo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro
tomou a palavra e disse: de fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou a boa nova da paz, por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória, aleluia, 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 Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. O povo estava na expectativa e todo se perguntava no seu íntimo se João seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. Enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito desceu sobre Jesus em forma visível como uma pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, que estamos aqui neste momento de oração, nesta manhã, quem está nos acompanhando pela TV Tarobá, em Londrina, região, no Paraná, pela internet espalhada pelo planeta inteiro. Hoje a nossa liturgia nos fala do batismo do Senhor. E às vezes ficamos perguntando sobre o nosso batismo. Claro que o batismo de Jesus é diferente do nosso batismo. O seu batismo foi uma inserção na vida do seu povo, um costume daquela região onde muitas pessoas, algumas religiões tinham esse costume do batismo. O nosso batismo está inserido na igreja, na comunidade, o receber os dons do Espírito Santo, receber o Espírito Santo na nossa vida, na nossa caminhada. E essa liturgia de hoje, começando lá pelo profeta Isaías 42, nos fala ali de um servo sofredor, que às vezes ao ler Isaías isoladamente ficamos nos perguntando: que servo ele está falando? É da comunidade de Isaías? É um personagem específico desta comunidade? Porque nos fala ali de alguém diante do sofrimento, mas fiel a Deus, fiel ao Criador, uma pessoa boa. Aí, fazendo a leitura após a ressurreição de Jesus, voltamos numa sexta-feira, ali se aproximando a Páscoa dos judeus. Um servo
que só fez o bem, que acolheu a todos, que deu pão para os que tinham fome, que perdoou a mulher pecadora, que curou os leprosos, cegos, só fez coisas boas, que foi acolhedor na família de Lázaro, e assim por diante. E certo dia esse servo é julgado inocentemente, quando ele é inocente, mas é julgado injustamente, torturado, condenado à morte. Então, vemos que essa profecia de Isaías se realiza toda em Jesus. Mas, aí qual que é a mensagem que a gente diz? Ele foi escolhido por Deus, foi fiel ao Pai. E a sua fidelidade ao Pai, ele traz, ele abre as portas da salvação a todos. Para dizer, o povo estava esperando o Messias, os israelitas naquela época, o povo judeu estava esperando o Messias que viesse com força, com exército, com poder, com guerra. E ele vem na simplicidade, na humildade, no perdão, no acolhimento. Mesmo diante das injustiças, ele não reage com injustiça, com violência. Por isso chamamos ele sempre de príncipe da paz. Esse mesmo Jesus que ouvimos no Evangelho de hoje, que procura, ali o capítulo 3 do Evangelho de Mateus, procura o batismo, o batismo. Mas o batismo, conforme vimos no Evangelho de Mateus, esse Evangelho que vamos estar lendo no decorrer do ano, no decorrer da caminhada desse ano litúrgico, lendo o Evangelho de Mateus, e hoje fala da vida pública de Jesus, o início da sua vida pública, do seu ministério. Os chamados evangelhos sinóticos ali, Mateus, Lucas e Marcos, falam um pouquinho de Jesus na sua infância, né? E depois, algumas citações até mais ou menos 8 anos de idade. Depois fica um vácuo, não se fala mais de Jesus. Volta a se falar 20 anos depois, quando Jesus ali se aproxima do Rio Jordão e recebe o batismo. Podemos dizer, mas Jesus precisava ser batizado? O rito que João Batista fazia do batismo era aquele rito comum ali de João, provavelmente tinha outras denominações religiosas, seitas, outras devoções que faziam esse tipo de batismo, onde a pessoa era inserido na água. Ao inserir na água, como a pessoa morresse ali, o homem velho, a pessoa velha, e ao ressurgir da água, uma nova pessoa purificada, aquela água corrente pela qual passava a pessoa, ali também passava as suas impurezas, os seus pecados, e a pessoa começava ali uma vida nova, e muitos iam até João receber esse batismo, como sinal que queria mudar de vida, né? Mas podemos dizer, mas Jesus precisava mudar de vida? Eu não falei que esse servo perfeito, que só fez o bem, o que ele teria que mudar? Não, ele não teria que mudar nada, ele é o Filho de Deus. Mas é um Jesus, um Deus encarnado, próximo do povo, próximo de cada um. Então o que acontece? Jesus se insere ali com os pecadores. Quem ia se purificar, passar nessa água, era os pecadores. Então Jesus cumpre esse rito, ele vai, passa nessa água, passa junto com os pecadores, para caminhar junto. É um Deus que caminha junto. A conversão se dá nesse caminhar com Jesus, esse Deus que desceu e caminha junto com os pecadores. Essa vai ser a atitude da vida pública de Jesus, que às vezes vai ser até julgado ali pelos fofoqueiros da época. Ele está com os pecadores, vai jantar em tal casa e assim por diante, porque esses que precisam de salvação. Então, e depois outro simbolismo, né? O Evangelho, sempre às vezes nas minhas pregações, digo, não quer simplesmente trazer uma biografia de Jesus, uma crônica dos fatos acontecidos. Mas Mateus, de modo especial, vai nos colocando sempre uma dimensão teológica, com alguns sinais, alguns simbolismos. Fala aqui, durante o batismo de Jesus, o que acontece ali de extraordinário, comum? O céu se abre. O céu se abre, quer dizer, a presença de Deus está ali naquele momento.
O povo estava sedento, talvez se desligado de Deus, se desligado do céu com a sua caminhada, com a sua luta histórica, política. Não, vem colocar a junção entre o Deus criador daquele Deus, desde o início da Sagrada Escritura, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, também está presente ali nesse céu que se abre. Desse céu também dá-se uma voz, a presença do Espírito, onde diz: esse é o meu Filho amado, escutai-o. É uma mensagem que nós podemos tirar para nós, escutar Jesus na nossa vida, na nossa caminhada de igreja, de comunidade, de família, escutar Jesus, o que Ele espera, o que Ele pede de mim. Então essa é a voz da dimensão da Trindade, do Espírito. Então parar, silenciar, escutar e seguir o que Jesus quer de mim. Então, às vezes, hoje, temos muitos influências aí pela facilidade da internet e assim por diante. E, às vezes, ficamos seguindo A ou B. Esses dias, ainda conversava com um catequista e ele mostrou a foto de um padre e falou: esse aqui é meu professor, meu mestre, eu sigo ele. Aí eu dei uma risadinha e falei: eu sigo Jesus de Nazaré. Eu procuro seguir Jesus de Nazaré. Às vezes devemos tomar cuidado para não se identificar muito com influência, seja ele padre, frei, religiosos cristão católico ou não católico, de outras denominações cristãs. Às vezes temos a tendência a seguir essas pessoas. Mas a voz que desceu: esse é meu Filho amado, escutai-o. Procuramos ter discernimento na nossa caminhada, seja na igreja, seja na família, no ambiente de trabalho, escutando. E Jesus nessa situação? Qual que era a atitude de Jesus? Como ele ia dialogar? Como ele ia acolher essa pessoa? Como ele ia tratar o pobre, o pecador, a pessoa que às vezes julgamos que seja um pecador público? Temos ali o exemplo, o pecador, o cobrador de impostos, né, que era um pecador público, todo mundo sabia que era um homem corrupto e que tinha uma vida desonesta, e Jesus vai jantar na casa dessa pessoa. A partir do momento que Jesus chega lá, há uma conversão. E às vezes nós julgamos muito e não escutamos, não seguimos o que Jesus de Nazaré nos ensina. Outro simbolismo de uma vida nova. O batismo deve nos levar a uma vida nova. Quando nos coloca ali, olha, o Espírito Santo desce em forma de pomba. Voltando sempre, quando o Evangelho é escrito, Mateus, quando escreve o seu Evangelho, ele tem noção e ele conhece a história sagrada do Antigo Testamento. Qual que é um sinal de uma vida nova? Volta lá no Antigo Testamento, no dilúvio. No dilúvio, quando tudo estava acabado, quando começa a brilhar ali o sol novamente, que a chuva cessa um pouquinho, aí a pomba que vem com um raminho verde. A pomba simbolizando ali que a tempestade tinha passado. Um momento difícil tinha passado. Ali se começa uma vida nova. Pós-dilúvio se tem uma vida nova. Para dizer, com a presença de Jesus, se tem ali uma vida nova. Para aqueles que passaram pelo batismo, aqueles que estavam ali, depois Jesus sai, chama Pedro, Tiago e assim sucessivamente. E nós hoje, o nosso batismo hoje deve nos levar a esse encontro com Jesus. Devemos agir, ser conduzido, caminhar pela força do Espírito Santo. Essa vida nova, a pomba representando uma vida nova. Não, nada foi destruído, Deus nos refaz novamente. Em igreja, em comunidade. Completando a nossa reflexão, sempre a segunda leitura, ali Atos dos Apóstolos 10, vai nos dar a dimensão da vivência da igreja naquela época, na época de Pedro. Então, essa vivência da igreja ali, de que maneira se dá? Então, Pedro tinha também os seus costumes. Pedro veio do judaísmo. A princípio, claro que ele deve ter alguma resistência ali com os novos cristãos. É algo natural com a sua concepção. Então, estava esperando a salvação somente para os judeus. Mas ele começa a ver ali na casa de Cornélio, onde que ele está, no capítulo 10,
quer dizer, a igreja naquela época se reunia nas casas, como os nossos grupos de orações, de reflexões se reúnem nas casas. Então ali tem uma discussão, provavelmente, sobre o batismo. Quem que vai ser salvo? Pedro diz, é todos. O batismo é para todos, seja para aqueles que vieram do judaísmo, ou os chamados pagãos. Poderia até ter outra crença, uma outra religião, mas não eram batizados, não tinha circuncisão, não veio do judaísmo, considerados pagãos. Eles também são salvos? Sim. Isso quer dizer o que para nós hoje? Que a salvação veio para nós, aqueles que crescem na igreja, desde essas jovenzinhas que estão aqui do meu lado, as coroinhas, né? Às vezes coroinha, grupo de adolescente, grupo de jovens, de casais, ou aquela pessoa que porventura teve uma experiência com Cristo lá com seus 65 anos. A salvação é igual para todos. Deus não ama um mais do que o outro. Então, essa dimensão de Atos Apóstolos nos levar a acolher quem errou, quem pecou, quem estava afastado. Nós, como igreja, como comunidade, temos que estar sempre acolhedor. A salvação é para todos. Isso que nos convida à reflexão. Não fazer distinção, achar que porventura que nós participamos de um grupo, outro, somos mais santos. Não. A salvação é para todos e não devemos fazer distinção de pessoas, independente da sua cultura, do seu modo de se vestir, de vivenciar, de viver. Deus veio para todos. Então, ao celebrarmos hoje o batismo do Senhor, celebramos essa dimensão de compromisso de uma igreja, de vida nova, de seguir realmente o Jesus de Nazaré. Junto com o Padre José, aqui nesse momento de oração, com a comunidade que está aqui do meu lado, e você que está na telinha da televisão, do celular, rezando junto, renovemos a fé em Deus e na Igreja Católica Apostólica Romana. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Com muita confiança, elevemos a Deus os nossos pedidos, as nossas preces, acreditando que o Senhor sempre nos ouve. Senhor, que a Igreja, povo de Deus, nascido da água e do vosso Espírito Santo, possa renovar sua fidelidade ao Evangelho, colocando-se a serviço de um mundo novo, nós os pedimos. Firmai-nos, Senhor, no vosso Espírito. Senhor, que o batismo que também nós recebemos seja sempre a lembrança presente do amor com que nos amastes e do compromisso de vida que nos confiastes. Nós os pedimos. Firmai-nos, Senhor, no vosso Espírito. Senhor, protegei e guardai todas as crianças que serão batizadas ao longo deste ano. Que seus pais, padrinhos e madrinhas sejam sinais de compromisso com a vida, com o amor e o respeito. Nós os pedimos. Confirmai-nos, Senhor, no vosso Espírito. Senhor, por todos os cristãos, para que, fiéis ao ensinamento do Senhor, se empenhem com a oração e a caridade fraterna na construção da comunhão eclesial. Nós os pedimos. Confirmai-nos, Senhor, no vosso Espírito. Tudo isso pedimos a Deus Pai Todo-Poderoso, juntamente com Jesus Cristo, vosso Filho. Convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Agora, diante desse altar, enquanto for preparar
o altar, as oferendas. Oferendas sempre eu digo que é a oferta da nossa comunidade, do dízimo, né, que é o pão e o vinho. Coloquemos diante do altar do Senhor, independente de onde você esteja nessa manhã de domingo, a sua oferta, a sua disposição de servir o nosso Deus, construindo o reino dele aqui e agora. Enquanto isso, cantemos. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Ora, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Receba, Senhor, as oferendas que vos apresentamos, no dia em que revelaste o vosso Filho, para que a oblação dos vossos fiéis se torne o sacrifício daquele que, em sua misericórdia, quis lavar dos pecados do mundo, ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e digno nosso dever de ação de graça. Dá-vos graça em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Hoje, nas águas do Rio Jordão, revelais o novo batismo, com sinais admiráveis, pela voz descida do céu. Fazeis o mundo acreditar em vosso verbo. Ele habita entre os seres humanos, e pelo Espírito Santo, descendo em forma de pomba. Fazeis saber que vosso servo Jesus Cristo foi ungido com o óleo da alegria, enviado a evangelizar os pobres. Por essa razão, com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, cantando. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Os céus e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Os céus e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do
universo. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, Senhor. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim se torne o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando levemente a paixão, ele tomou o pão em suas mãos. Elevou o Pai, abençoou e repartiu com seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no final daquela ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, elevou o Pai, abençoou e repartiu com seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, isso é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice de salvação. Vos agradecemos porque nos torna dignos estarmos aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante, vos pedimos que, participando do sangue e o corpo de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faça presente no mundo inteiro, cresça na fé e na caridade, com o Papa Leão, o Bispo Jeremias, os bispos do mundo inteiro, presbíteros, diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também da vossa misericórdia dos irmãos e irmãs que partiram dessa vida, todos que morreram na esperança da ressurreição. Acolhei-vos junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos um dia participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, todos os santos, louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Digamos com muita confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado. Protegidos de todos os perigos, enquanto vivemos na esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Rezemos pela paz, a paz das nossas famílias, nos nossos lares, na nossa cidade, um mundo marcado ultimamente por tantas divisões, guerras, né? Nesse momento, eleve o seu pensamento, reze pela paz, que o nosso Deus é o Deus da paz. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde e nos conduz à vida eterna. Amém. As pessoas que estão aqui nesse oratório, nesse espaço de oração, vão comungar, né, então, do corpo de Jesus. Para você que está nos acompanhando pela televisão, pelo celular, através da TV Tarobá, então faça a sua comunhão espiritual. Que estar em comunhão com Deus também, lembremos, é estar em comunhão com o irmão e com a irmã. Enquanto ouvimos esse cântico, faça a sua meditação e a sua comunhão espiritual. Minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viver e até quando tu quiseres. Já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós. Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. Tu morrestes por amor, vivo estás em nós. Unidade trina, com o Espírito e o Pai. Em um dia eu bem sei, tu retornarás e abrirás o reino dos céus. Tu és minha força, outro Deus não há. Tu és minha paz, minha liberdade. Nada nesta vida nos separará. Em tuas mãos seguras minha vida guardarás. Eu não temerei o mal, tu me livrarás, e no teu perdão viverei.
Eis aquele de quem João dizia: eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Eis aquele de quem João dizia: eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Oremos. Nutridos pelo vosso sacramento, suplicamos humildemente, Senhor, a vossa clemência, para que, ouvindo fielmente o vosso Filho unigênito, sejamos chamados de filhos de Deus e sejamos de fato. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Final da celebração, além de agradecer a equipe da Tarobá, que nos acolhe aqui sempre muito bem, né? A equipe que prepara a liturgia, hoje foi da Sagrados Corações, da paróquia onde eu estou exercendo meu ministério na JK, com a Mato Grosso, na região central de Londrina. A equipe de comunicação aqui que prepara essa missa, né, Analice, há muito tempo. Deus que vos abençoe. Então, rezar essa Ave Maria, vamos rezar pedindo a intercessão de Nossa Senhora na nossa vida. Estamos nesse início de ano, hoje inicia o ano litúrgico com a festa do batismo do Senhor, mas pedindo a paz, a harmonia nas nossas famílias, nas nossas comunidades, na nossa cidade, no mundo, né? Marcado por essas guerras, né? Em vários lugares, pipocando as guerras nos continentes, seja aqui na Venezuela, seja na Rússia, na Palestina, né? Vamos pedir a Nossa Senhora que olhe por nós, que interceda, que o Espírito Santo toque no coração dessas lideranças mundiais para que tenhamos um mundo mais harmonioso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o nosso Deus Todo-Poderoso volte a tua face para nós, nos dê a paz, nos conduza à vida eterna. Desça sobre cada um de vós que está aqui reunido, quem está nos acompanhando também, sobre o vosso lar, a vossa casa, a vossa família. A bênção e a proteção divina do nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide, permanecemos na paz do Senhor e Ele sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Sai de sua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. É uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei.